Fala moçada, beleza? Aqui é o professor Alanderson, professor de Física, e vamos resolver mais uma questão de cinemática que caiu no Enem. Olha só o que ela nos diz. O trem de passageiros da estrada de ferro Vitória, Minas, que circula diariamente entre a cidade de Cariacica, na Grande Vitória, e a capital mineira Belo Horizonte, está utilizando uma nova tecnologia de frenagem eletrônica. Com a tecnologia anterior, era preciso iniciar a frenagem cerca de 400 metros antes da estação. Atualmente, essa distância caiu para 250 metros, o que proporciona redução no tempo de viagem. Considerando uma velocidade de 72 km por hora, qual o módulo da diferença entre as acelerações de frenagem depois e antes da adoção dessa tecnologia? E aqui mais abaixo ele dá as opções para a gente marcar correto. Então olha só, vamos analisar aqui essas duas situações. Na primeira situação, a gente tem que o trem, com a tecnologia antiga de frenagem, ele deveria iniciar essa frenagem a 400 metros, olha só, da estação. Ele vem aqui com a velocidade de 72 km por hora e inicia essa frenagem a 400 metros. Já na segunda, ele vem com essa velocidade, a mesma velocidade de 72 km por hora, só que agora ele vai iniciar essa desaceleração aqui a 250 metros da estação. E a gente vai calcular a aceleração tanto na primeira quanto na segunda situação. Mas antes, eu vou passar essa velocidade aqui, olha só, para a unidade de metros por segundo. Porque a minha distância aqui está em metros e nas respostas também eu tenho uma aceleração em metros por segundo ao quadrado. Então isso me sugere que eu devo usar a velocidade em metros por segundo. E como é que eu faço essa mudança, professor? Bem simples, olha só. Se eu tenho aqui a velocidade em metros por segundo e eu desejo passar para quilômetros por hora, eu vou multiplicar, veja só, por 3,6. Mas se for o contrário, como é o caso dessa nossa questão, eu vou dividir por 3,6. Observa. Divido aqui por 3,6 quando eu quero passar de quilômetro por hora para metros por segundo. Então, quando eu faço essa divisão, eu vou ter o seguinte, ó, 72 dividido por 3,6, isso daqui vai me dar 20 metros por segundo. Então, a velocidade que eu vou usar nas equações vai ser essa daqui, 20 metros por segundo, ok? Bem, aqui mais abaixo eu vou usar a equação de Torricelli para calcular essa aceleração. Veja só, professor, o que é que a equação de Torricelli nos diz? Que a velocidade final ao quadrado é igual à velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes a distância percorrida. Então, essa vai ser a equação que nós vamos usar para achar essa aceleração. Então, veja só. Quando o trem chega à estação, a velocidade dele final aqui vai ser zero. Ele vai chegar na estação e vai parar. Então, eu vou colocar aqui, ó, zero ao quadrado, deveria colocar, mas zero ao quadrado vai dar zero, então eu vou deixar só o zero. Igual, velocidade inicial, 20 ao quadrado, porque a gente já passou aqui, veja só, de quilômetro por hora para metro por segundo, mais 2 vezes a aceleração, que é o que a gente quer saber, vezes a distância. Como a gente está analisando essa primeira situação aqui, a distância é de 400 metros. Então, eu vou pôr aqui. Observa só, 400 metros. Então, a gente vai ter o seguinte, ó, 0 igual a 20 ao quadrado é 400, e isso aqui vai ficar mais 2 vezes 400, já fazendo aqui, vai dar 800 vezes A. Passando esse 400 aqui para o outro lado, ele vem com o sinal trocado, ele vem negativo, então eu vou ficar com menos 400 igual a 800A, fazendo aqui passo a passo para você. Posso cancelar esse zero com esse e esse com esse, de tal maneira que eu vou ter o seguinte, a aceleração vai ser igual a menos 4 dividido para 8, ou seja, menos 0,5 metros por segundo ao quadrado. Só que a gente está interessado aqui apenas no módulo. Então, a gente pode dizer que o módulo dessa aceleração na primeira situação, veja só, é igual a 0,5 metros por segundo ao quadrado. Ok, então vamos agora para a segunda situação. Nessa segunda situação, também eu vou usar a equação de Torricelli. Então, eu já vou substituir os valores aqui. Olha só, deixa eu colocar outra cor. Então, a gente vai ter o seguinte, velocidade final, também zero ao quadrado, que vai dar zero. Velocidade inicial, 20 ao quadrado, aqui, mais 2 vezes a aceleração vezes a distância, aqui, nessa segunda situação, que é de 250 metros. Então, eu vou pôr aqui, olha só, 250. Ok. Então, fazendo essa continha, a gente vai ter o seguinte, 0
igual a 20 ao quadrado é 400, mais 2 vezes 250, que vai dar 500A. Vou passar mais uma vez para o outro lado, esse 400, ele vem negativo, então eu vou ter menos 400 igual a 500A. Posso cancelar mais uma vez esse zero com esse zero com esse, portanto, eu vou chegar à conclusão que a nossa aceleração aqui vai ser de menos 4 dividido para 5, ou seja, quando você faz a divisão, você vai achar aqui menos 0,8 metros por segundo ao quadrado. Mais uma vez, a gente está interessado apenas no módulo. Então, eu vou ter aqui, olha só, o módulo nessa segunda situação vai ser de 8, aliás, 0,8 metros por segundo ao quadrado. Bem, ele pede para a gente, nessa questão, observa, o módulo da diferença entre as acelerações depois, ou seja, na segunda situação, e antes, na primeira situação. Vamos fazer essa diferença. Olha só, vou colocar aqui outra cor para a gente. Colocar o preto, e a gente vai ter o seguinte, eu vou ter a aceleração depois da tecnologia nova, do uso da tecnologia nova, 0,8, menos a aceleração inicial da primeira situação, aqui as duas em módulo, olha só. Isso daqui vai me dar 0,3 metros por segundo ao quadrado, ou 0,30, que é exatamente o que nós temos aqui na nossa alternativa B, que é a resposta aqui da nossa questão. Então, espero que tenha entendido, pessoal. Fiz questão de explicar detalhadamente para você. Te espero na próxima questão. Tchau, tchau.